Olá, caríssimos e caríssimas. Vamos para o nosso quarto módulo, envolvendo o adolescente em conflito com a lei, nessa pós-graduação de Ciências Criminais do SESUSC. Agora, nesse módulo, nós vamos discutir já aspectos destacados da fase da fase processual, digamos assim, né? E também alguns destaques em relação à Lei 12.594, que é a lei que institui o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo no Brasil, lá em 2012, né? O Estatuto de 90, a 12.594 de 2012. Eu resolvi começar com vocês esse quarto módulo com uma imagem muito bonita, para quem tem baixa visão ou cego, né? Uma imagem com várias crianças muito sorridentes, olhando para uma câmera fotográfica, e aparece só a mão de um adulto, provavelmente um homem, segurando a câmera para as crianças poderem olhar o que tinha sido batido de foto. É bem alegre a imagem, a frase de Fernando Pessoa, na poesia Liberdade: grande é a poesia, a bondade e as danças, mas o melhor do mundo são as crianças. Né? Então, eu queria trazer assim para vocês, né? Para a gente começar esse nosso quarto módulo em grande estilo. Dado esse presente, eu gosto de dar presentes, quem não gosta, né? Essa parte é a parte, então, como eu já disse para vocês, que a gente está chamando nesse slide de direito processual, e esse direito, essa parte procedimental, talvez seja mais adequado, inclusive, trabalhar assim, está previsto nos artigos 171 a 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Sendo assim, nós precisamos entender que toda a regulamentação da resposta ou da responsabilização, melhor dizendo, estatutária, ela no caso do adolescente, como nós temos visto, ela é bastante assim detalhada, né? Claro que, de novo, eu incito, né, aos meus queridos estudantes e queridas estudantes a lerem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiz aqui um resumo para vocês e destaquei nos slides seguintes aspectos que, pela minha experiência, têm sido mais debatidos e têm sido mais assim solicitados nas nossas aulas, sem prejuízo das questões que a gente vai poder entrar, vai poder aprofundar lá no sábado, né? Eu me planejei para aprofundarmos mais essas questões no sábado de manhã, no dia 22 de agosto, em aula síncrona, tá, pessoal? Então, nessa linha, né, o procedimento relativo ao adolescente em conflito com a lei, ele é um procedimento que segue regras que nós mencionávamos no módulo anterior, claro, da desjudicialização. Então, toda a movimentação e toda a concepção dos atores, seja a autoridade policial, que é uma importante autoridade nesse processo, seja a autoridade ministerial, são atores, claro que também o judiciário, né? São atores que devem se pautar por essa regra, tanto da possibilidade de remissão, que nós conversávamos no final do módulo anterior, quanto, de modo geral, da desjudicialização, quer dizer, se for possível suspender o procedimento antes da judicialização, deve ser feito, né? No sentido de que você reduz o contato daquele adolescente com o sistema de controle, né? Que é um sistema, embora bastante minimizado, mas é um bastante mais ou menos, né, minimizado, mas é um pouco minimizado, mas é um sistema de controle. Ah, mas a gente não quer? Não, a gente acha que, obviamente, que se não houver condições de evitar a judicialização, tem que ser feita, né? É disso que eu estou falando aqui, tá bom? Bom, a parte policial, ela, ao contrário do que alguns podem imaginar desavisadamente, ela não foi retirada se comparada com a legislação anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, muito pelo contrário, claro que acaba sendo muito mais assim longa
se nós estivermos diante de um flagrante. E aí, no caso de flagrante, o adolescente realmente ele acaba sendo conduzido, né, à delegacia especializada, assim como testemunhas e vítimas, e todos os produtos e tudo que a gente pode considerar que faz parte do corpo probatório em relação à prática do ato infracional, né? E aí a gente vai poder conversar aqui na parte policial, mais especificamente no caso da flagrância configurada e da ameaça, ou da ameaça ou violência contra a pessoa, considerar a possibilidade de não liberação do adolescente com a sua família pela autoridade policial. Nós vamos conversar um pouquinho em seguida. Na parte ministerial, a gente, claro, tem apenas 2 dispositivos, no artigo 179 e o artigo 180 do Estatuto, porém, é importante dizer que o Ministério Público assumiu, já, claro, há 30 anos, né, mas assumiu e assume dentro do contexto do sistema de garantia de direitos uma importante função, né, a sua atuação, claro, a competência material do juízo do Ministério Público, da Promotoria da Infância e Adolescência, está regulada de modo geral no Sistema de Garantia de Direitos no artigo 201. É bom lembrar, nós conversávamos em outro momento, mas bastante rapidamente. Especificamente no que diz respeito à apuração e à aplicação de medida de ato infracional por adolescente, né, de medida socioeducativa, em caso de ato infracional cometido por adolescente, o Ministério Público assume um protagonismo, claro que não mais do que, por exemplo, a gente deveria esperar da família e da comunidade, mas é uma função muito importante. O Ministério Público tem aí uma vocação garantista a cumprir quando se fala de direito da criança e do adolescente. Aí vem uma questão interessante, porque o Ministério Público, historicamente, eu nem acho que seja mais tanto assim, mas ao menos nas suas raízes ele foi pensado como autor da ação penal, né? E já lá quando ele foi criado antes da Constituição atual, mas realmente a entrada em vigor do Estatuto, assim como de outras legislações, né? Depois de 88, assim, nos chama muita atenção. Eu quis dar essa pequena chamada aqui, porque só 2 artigos, só 2 dispositivos parece estranho, mas não é. A gente vai aprofundar depois justamente esses 2, mas é também importante dizer que todo o procedimento, tanto a parte policial, assim que puder, ela já vai ser comunicada, né? Assim que, se houver uma situação, seja existindo provas claras, contundentes da autoria, seja apenas o resultado lá, um relatório de atividades pela polícia, porque a polícia não conseguiu descobrir mais nada, nada pode ser engavetado pela polícia, tem que ser comunicado, tem que ser enviado para o Ministério Público para que ali haja um acúmulo de registros em relação a um adolescente que já tenha estado em contato com o sistema, não para que a gente possa aumentar o peso do Estado, mas para que esse Estado seja cuidadoso, seja protetor, esteja de olho no sentido da cidadania mesmo, de alguma forma. É preciso entender que, na prática de ato infracional de um adolescente, toda a sociedade sofre, né? Não é só a família e a comunidade direta, mas a sociedade, e o Estado precisa estar atento, e o Estado tem e deve ter atenção para as políticas públicas, e o Ministério Público é um grande agente de persecução, de acompanhamento, mais de cobrança, de responsabilização até em situações em que a gente não tenha políticas públicas de qualidade em uma localidade, em um território. Então, fica aqui essa dica em relação à importância do Ministério Público em relação a todas as fases, né? O acompanhamento, então, também aí a gente pode seguir a parte judicial, né? A fase judicial, ela só começa se o Ministério Público assim o decidir, né? Então, ele inicia a ação socioeducativa, é o titular da ação socioeducativa, enquanto que o juízo, a juíza, o juiz da infância e adolescência é o presidente do processo, no caso desse processo ser aberto. E a partir dos artigos 181 a 190, a audiência de apresentação, a audiência depois que vem,
que é uma audiência em continuação, uma audiência já de conhecimento, de mérito, se for necessário, né? Sempre, claro, analisando, avaliando a possibilidade de uma remissão. Mas nos casos graves, de adolescente, inclusive com reincidência, essa fase judicial ela é muito complexa, apesar de a gente olhar assim e achar que talvez nem tanto, né? É verdade que existem princípios, né? Por exemplo, brevidade dentro de um processo, né? A busca de celeridade dentro de um processo desses, só que essa celeridade é à medida, né? Ou na medida em que essa celeridade ela produz mais qualidade na resposta pedagógica ao adolescente, e não na medida em que essa celeridade prejudica a prova, né? Coloca em dúvida o corpo probatório. Então, a importância da defesa técnica também na fase judicial, principalmente, né? De a gente ter uma defensoria, seja contratada, seja pública, mas de nós realmente garantirmos qualidade para que o que se procura com a aplicação dessas normas aqui de procedimento processual seja uma aplicação garantista. Garantista porque de proteção integral. A proteção integral é, no começo, no fim e no meio, uma norma garantista, uma doutrina garantista de direitos. Nem que esse direito vá, sim, envolver institucionalização, né? A gente não pode evitar em algumas situações, enfim, mesmo no limite, da liberdade física, da liberdade de ir e vir, e antes, em todos os tipos de medidas, e no processamento, na audiência, na oitiva das testemunhas, na oitiva da família, no acompanhamento pela família, tudo isso precisa reverberar proteção integral e garantismo, tá? Aspectos destacados, né, como a gente gosta de fazer quando precisamos ser mais objetivos em relação à abordagem sobre uma temática mais ampla, né? Fica a dica. Aqui, em relação à parte policial, o destaque que eu coloco para vocês é justamente da não liberação. Eu dizia em outro momento que a não liberação é uma decisão precária, ela está prevista, é uma medida precária, melhor dizendo. A fundamentação dela, não que ela não precise existir nenhuma justificativa, claro que sim, mas não é uma fundamentação como é no caso da internação provisória, que daí sim o adolescente, lá no artigo 108 do Estatuto, ele já recebe o juízo, ele recebe, aquela situação recebe o crivo judicial, né, um conhecimento maior, uma fundamentação, tanto que se pode manter até 45 dias o adolescente num centro de internação provisória, que é como nós chamamos, tá? Também esse centro, com os cuidados todos que se precisa ter em relação às instituições que praticam, né, essas medidas. Mas mesmo assim, é uma decisão anterior à própria sentença, né, à decisão final, de que sim, está provada a autoria e a materialidade do ato infracional, tá? Bom, seguindo aqui na fase policial, né, ficando na fase policial, a gente conversava em algum momento que aonde a gente realmente percebe a atuação policial mais criteriosa ainda, além de sempre ser cuidadosa, é no caso em que a gente tem flagrância de ato infracional. E aqui o artigo 174 nos traz essa questão, né? Comparecendo qualquer dos pais, que já é a continuidade do rol, né? Começou lá no artigo 171, se o adolescente precisar, então, estar em uma delegacia. O artigo 107, que eu já mencionei, garante essa procura, essa obrigação da segurança pública, da polícia judiciária. Então, os pais devem ser trazidos, devem estar na delegacia especializada, ou não, mas quando houver, ela será lá, né? O adolescente será prontamente liberado pela autoridade policial. Então, a regra é a liberação, aqui, bem lembrando, a comunicação ao Ministério Público e o comparecimento da família, como vocês podem ver no decorrer desse CAPT, sob o termo de compromisso e responsabilidade de sua apresentação, tá? Ao representante do Ministério Público no mesmo dia, ou sendo impossível, no primeiro dia útil imediato. Essa primeira parte, até antes do exceto, nós estamos falando da regra, né? Em que as situações, a maior parte, na verdade, tanto é um imperativo legal, quanto é uma realidade mesmo, é um fato. A maior parte das situações não enseja a manutenção do adolescente
no sistema para ser processado, né? Em função mesmo da baixa gravidade, de atos infracionais de teor meramente patrimonial, muitas vezes não reiterado. Se reiterado, percebe-se a necessidade de uma medida socioeducativa de qualidade. Muitas vezes a gente ainda tem dificuldade na aplicação de qualidade e célere nas medidas intermediárias. Enfim, há muito o que conversar aqui. Mas depois do exceto, né, quando pela gravidade do ato infracional, e aí sim, né, e sua repercussão social, deva o adolescente permanecer sob internação, ou seja, existe uma decisão de não liberação, não é uma internação provisória ainda. Aí a questão pode vir, mas quem decide? É a autoridade policial, tá? Aí nós estamos vendo no caput do 175. Em caso de não liberação, a autoridade policial encaminhará desde logo o adolescente para o representante do Ministério Público, juntamente com cópia do auto de apreensão ou boletim de ocorrência. Existe uma situação intermediária que pode acontecer, no parágrafo 1º, sendo impossível a apresentação imediata, a autoridade policial encaminhará o adolescente à entidade que a gente chama de atendimento aqui, mas é o Centro de Internação Provisória de cada localidade, que fará a apresentação ao representante do MP no prazo de 24 horas. Então, essas 24 horas não são para o adolescente ficar na delegacia, tá? Existe situação, em último caso, do adolescente poder ficar, né? Então, aqui a gente tem o artigo 175, ele tem mais continuação, digamos assim, eu vou expor para vocês. Justamente porque existe uma diferença muito clara em relação, nessa linha do que nós vínhamos já conversando em alguns momentos, e agora, a não liberação, a decisão da não liberação do artigo 173, 174, desculpem, 174, como estamos vendo aqui, e 175, ser uma decisão da autoridade policial, né? Termos aqui o prazo, que é um prazo de 24 horas, no máximo, de se esperar a apresentação daquele adolescente que chegou em flagrância, foi decidido que não ia voltar para casa, aí naquele momento, que é muito no início, com poucos indícios, o adolescente não pode ficar muito tempo esperando para ser sabido, ser comunicado oficialmente no sistema de justiça, por meio do Ministério Público, da ocorrência dessa contenção dele, né? São 24 horas com base, falando de não liberação, né? O que eu vou avançar só um pouquinho aqui com vocês é para comparar os prazos que às vezes são confundidos na prática, tá? Se eventualmente houver algum tipo de combinação nas comarcas que mexa com esses prazos, é importante que haja um cuidado grande na hora de se excepcionar prazos que vão aumentar ou vão reduzir, melhor dizendo, a garantia de direitos, né? Isso é uma coisa bastante interessante de a gente discutir sempre num ambiente que se quer de Estado democrático de direito, mas fiquemos por aqui. Eu quero comparar o que nós falávamos agora sobre prazos com o artigo 185, que eu ainda não cheguei na parte judicial, mas já é importante didaticamente comparar, né? No 185, quando a gente está lá falando, já houve a decisão, a conversão, eventualmente, ou até pela primeira vez, né, um adolescente foi internado provisoriamente mesmo, com decisão fundamentada da autoridade judiciária por até 45 dias e espera a conclusão do processo, com sentença, aí sim, a internação, vocês têm no caput aqui do 185 que eu coloco no slide. A internação decretada ou mantida pela autoridade judiciária não poderá ser cumprida em estabelecimento prisional, é no primeiro parágrafo. Se não existir na comarca entidade, que é uma entidade realmente com as características definidas no artigo 123, porque são entidades com todos os parâmetros pedagógicos, com equipe técnica, com os cuidados sanitários, etc. e tal, o adolescente deverá ser imediatamente transferido para a localidade mais próxima, o que não é bom porque fica longe da família e da comunidade, mas é melhor porque deve ser relativamente próxima, que é uma questão ainda que se tem que ficar atento, né? Porque o sistema, às vezes, ele falha um pouco do ponto de vista da gestão, né? E depois, no parágrafo 2º, aí vem mais uma dificuldade, né? Sendo impossível, veja que o legislador já prevê, né?
a pronta transferência, o adolescente aguardará sua remoção na repartição policial, desde que em seção isolada dos adultos e com instalações apropriadas, não podendo passar de 5 dias, sob pena de responsabilidade. Por que isso aqui é diferente da não liberação? Todo mundo já pegou, né? Porque aqui a gente já tem uma internação provisória, tem o juízo, já é a fase judicial, e mesmo que não seja a fase judicial, mas ainda na fase ministerial, ou enfim, com a participação do sistema de justiça. Há uma decisão de internação provisória já com maior análise e com fundamento na decisão. Não é uma decisão tomada logo no início pela autoridade policial, com ainda, claro, aquele início de corpo probatório, que a gente entende que pode acontecer, como falamos aqui pelo slide em que voltamos, pode acontecer pela gravidade do ato, repercussão social, e nesse sentido aí, ótimo. É a não liberação? É a não liberação. Mas pode ficar os 5 dias? Só se eventualmente o juízo definir alguma coisa em alguma combinação, algum combinado na comarca. Mas em função do Estatuto da Criança e do Adolescente, são 24 horas se não tiver uma decisão de internação provisória. E fiquemos com essas batatas quentes, porque elas estão por aí, tá, pessoal? Então é isso, né? Falamos da fase policial, ela tem alguns aspectos interessantes, o artigo 178, que não é para fazer translado, né? Levar para lá, para cá, adolescente apreendido na parte fechada do camburão, sempre, né? Tá dentro do carro, aberto. Então, pela nossa história, né? Botar alguém dentro do camburão com menos de 18 anos, já botamos adultos e às vezes eles não saem, ou ao menos não saem como entraram. Então, em relação ao adolescente, esse plus, digamos assim, de proteção, tá? Responsabilização estatutária, direito processual nos artigos tais, nós conversamos agora, é o mesmo título, né, esse slide agora, só que agora a gente entra na parte ministerial, porque conversávamos de toda a importância, então não preciso repetir essa questão, mas é importante dizer que o adolescente tem que ser sempre logo, né, apresentado ao representante do Ministério Público, e isso que a gente tem no CAPT, né, juntamente com o auto de apreensão, se for o caso de flagrância, né? Depois, que os artigos anteriores referem o que tem no auto de apreensão, viu, pessoal? A gente não aprofundou aqui, mas tem. Depois no boletim, ou então com o boletim de ocorrência, se for o caso de um BO, né? Ou o relatório policial, lá atrás, nos artigos 172, 173, você tem a especificação, né? Então, assim, quando eu dizia aqui para vocês que não existe, ou ao menos não deve existir engavetamento de situações envolvendo adolescente, seja por que for motivar, ou porque eu quero realmente ser bonzinho, eu sou delegado, eu sou autoridade policial, eu quero ser bonzinho com os adolescentes da cidade, eu não vou... Ou seja, porque eu acho que não vai dar nada, que é o que a gente discutia lá atrás também, que é muito complicado, não interessa tanto nesse momento o meu juízo, né? Interessa cumprimento mesmo disso aqui. É de um jeito ou de outro, tendo indícios ou mesmo tendo provas, e aí depende a contundência do que temos, né? O próprio caput do 179 já nos dá essas possibilidades. Tanto o auto de apreensão, quanto o boletim de ocorrência, quanto um relatório. Não descobri quase nada, a situação foi lá para outra delegacia, não ficou comprovado nada em relação ao adolescente, alguma situação, tudo tem que ser encaminhado, né? Não sei se isso está sendo feito desse jeito em todos os lugares, alguns fazem, mas nós temos muito acúmulo de trabalho, né, nas varas de infância e adolescência, e por isso que é importante a gente enfatizar, né? Porque daí a gente presta mais atenção, enfim, pode ajudar mais nessa empreitada de aplicação. Então, devidamente autuados pelo cartório judicial, passa pelo cartório judicial e com informação sobre os antecedentes do adolescente, enfim, recolhe tudo que tem de elementos. Logo, se houve, então, a todos os envolvidos, né? Tanto o próprio adolescente, quanto pais responsáveis, vítima e testemunhas. E, em caso de não apreensão, o representante do Ministério Público notificará os pais, o responsável, desculpa, em caso de não apresentação, né? Acordado o horário, a hora, enfim, e não aparece ninguém. E aí pode acontecer a apresentação, como antigamente se falava sobre vara, né? A gente sabe que nosso direito ainda tem essas permanências. Podendo requisitar o concurso das polícias civil e militar. E tem que acontecer, claro, obviamente não preciso dizer sem violência, porque a condução ela já é algo, mas é preciso que seja feita, né?
E aí também, essa é chamada audiência preliminar ou audiência ministerial, é a audiência do artigo 179, bastante importante. Ali acontece tudo, né? E acontece de tudo também. É importante que ela seja bem registrada, bem encaminhada, para que a gente consiga ter uma resposta estatal de qualidade e, ao mesmo tempo, pronta também, né? Uma pronta resposta àquela prática de ato infracional. Artigo 180. Adotadas as providências a que alude o artigo, então aqui a gente tem justamente essa compreensão das possibilidades de ação do Ministério Público, ou da Promotoria da Infância e Adolescência, do local do cometimento do ato, né? Que é promover o arquivamento dos autos, em sendo o caso, conceder a remissão, é possível, então antes, como já falávamos, é a remissão ministerial, referida nos artigos lá 126 a 128, e no inciso terceiro, representar a autoridade judiciária para a aplicação da medida socioeducativa, então, aqui, iniciando, né, nesse inciso terceiro, na decisão de iniciar a ação socioeducativa. Essa é uma questão, aqui funciona também do mesmo jeito que funciona para adultos, né, para maiores de 18 anos, no caso da autoridade judiciária discordar, por exemplo, aliás, por exemplo, não, né? Discordar mesmo do arquivamento dos autos, no caso do inciso 1º do artigo 180, né? Se houver, o próprio estatuto nos artigos, nesse artigo, nos parágrafos, explica a possibilidade da autoridade judiciária devolver inclusive para a Procuradoria do Ministério Público, enfim, mas em último caso, a decisão é do Ministério Público, que é o autor da ação socioeducativa, certo? Então, essa é a fase ministerial. Em relação à fase judicial, eu também fiz a minha escolha, né? Vocês sabem que nós estamos aqui optando por maior objetividade, né? Então, assim, ainda aí para fechar essa parte aqui, antes de entrarmos nos finais e outras questões, dizendo então que existe um detalhe nada trivial aqui, né? Existem as audiências que eu já mencionei, né? A audiência depois de apresentação, aí depois a audiência em continuação, enfim, seriam essas audiências que por onde se deve chegar a realmente a definição do corpo probatório e ao convencimento do juízo em relação e do Ministério Público em relação ao cometimento e aplicação da medida mais adequada, se for o caso. E aí aqui nós já conversávamos, né? Esse primeiro destaque eu já conversei com vocês, o artigo 185, e que se refere à manutenção do adolescente no sistema já por internação provisória. E esse destaque que eu trago para vocês, até cheguei nesse slide que eu trago aqui, eu cheguei até a fazer uma ênfase em amarelo na parte que se refere a advogado constituído, né, dentro do processo, né, que é já da ação socioeducativa. Então, lendo com vocês, o artigo 186 refere no caput, comparecendo o adolescente, seus pais, isso aqui já é uma audiência, não é a primeira audiência judicial, tá? Já é a segunda. Comparecendo o adolescente, seus pais ou responsável, a autoridade judiciária procederá à oitiva dos mesmos, podendo solicitar opinião de profissional qualificado. E aí vem a questão, no parágrafo 2º. Sendo o fato grave, passível de aplicação de medida, de internação ou colocação em regime de semiliberdade, aí, olha só, é como se pudesse ter acontecido tudo, audiência já ministerial, já iniciado a fase judicial, com uma audiência de apresentação, e ainda assim, pela leitura do parágrafo 2º, deduz-se, e realmente naquela época, até algum tempo atrás, já havia uma pacificação no sentido de que não seria obrigatório, né? Não incorreria em nulidade. Isso antes da Lei 12.594. Não incorreria em nulidade a ausência de defensor até este momento, já tendo transcorrido vários, né, atos já na fase judicial. Só que isso alterou, né, com a Lei 12.594 de 2012. Então, sendo fato grave, passivo de aplicação, já conversamos, e aí o juiz verificaria que não tendo adolescente advogado constituído, se deveria nomear defensor, designando, desde logo, audiência em continuação, ou seja, nessa audiência ele ia dizer, então, continua, porque pelo que nós temos de elementos, a gente realmente vai precisar continuar com esse processo, não podemos
conceder a remissão desde já. O que acontece é que pela legislação, pela 12594, pelo artigo 37, não existe a possibilidade de processamento do adolescente sem defensor. Então, ou defensor que a própria família ou adolescente constituem, ou um defensor indicado pelo sistema, certo? Então, cuidado com as garantias individuais, como vínhamos conversando. É isso. Então, fechamos a fase. Claro que eu não terminei de falar para vocês, mas assim, né, é importante dizer também que a fase judicial, ela termina ela tem regulamentação até o artigo 190 e conversávamos em alguns momentos já sobre remissão, a possibilidade de remissão até a conclusão dos autos para sentença, a necessidade lá no final do adolescente assinar o termo, dizer se quer, né, enfim, se entendeu o que está acontecendo, enfim, as questões todas envolvendo os direitos e garantias individuais. Então, vale sempre a pena a leitura, né? Mas eu gostaria de partir, assim, já nessa última fase, digamos assim, nessa última parte do nosso módulo 4, para uma conversa sobre aquilo que a gente já referiu várias vezes, que é o próprio Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. O que é esse SINASE? Bom, de modo geral, o SINASE vem como resultado de uma discussão que aconteceu no Conselho Nacional de Direitos da Criança em 2007. Já se criou um plano para uma política, um plano político mesmo, uma resolução dentro do CONANDA, uma discussão que envolveu bastante atores da sociedade civil e do governo, em todos os níveis. Nós discutimos muito, eu posso dizer nós, porque eu fiz parte dessa discussão. Eu tinha inclusive algumas questões em relação à criação do SINASE, e de qualquer forma o resultado disso é que ele realmente trouxe uma responsabilização mais clara dos atores que já tinham essas responsabilidades, mas de alguma forma isso parecia não estar tão claro assim, em relação ao adolescente em conflito com a lei. Também a questão sanitária foi um ganho, né? O cuidado, a determinação, assim, a própria lei, ela tem ela cobre bastante, assim, essa questão das normas, do espaço físico, várias exigências que, em tese, nós imaginaríamos serem implícitas, mas é verdade mesmo, e aí está comprovado que o óbvio precisa ser dito algumas vezes mesmo, né? É bem importante também o que a gente tem no SINASE, esse slide agora que eu mostro para vocês, com as competências. Então, assim, eu peço assim, que vocês deem uma lida nos artigos 3º ao 6º dessa lei, né? Ela é uma lei que, nesse aspecto, une os entes da federação, então vai unir União, Estados, Distrito Federal e municípios no que diz respeito ao Sistema Nacional de Atendimento. Então, um cuidado muito grande em relação à competência, que são competências que seguem a lógica da descentralização político-administrativa, que é uma lógica que também envolve, pode parecer estranho, mas não, ela envolve as regras, não é nem o controle, mas a regulamentação e a centralização de algumas informações no órgão central. Nós temos isso, a autoridade central do atendimento socioeducativo em Brasília, no Brasil, né? Claro, é a nossa capital, centro da nossa organização administrativa, mas muito importante essa relação com a autoridade dos estados e Distrito Federal e a autoridade dos municípios, no sentido de se cuidar muito das informações, do acompanhamento da aplicação da medida, dos relatórios de avaliação das equipes interprofissionais de cada um desses serviços. Lembrem, né? Nós estamos falando não de um papel com uma assinatura, que é uma sentença, e nem dos pareceres, nós estamos falando de um corpo técnico, de uma entidade, que ora a gente vai estar falando de liberdade assistida, de prestação de serviço à comunidade, ora nós vamos estar falando de semiliberdade ou de internação. Então, a importância do SINASE para, num primeiro momento que a gente está dizendo aqui, apontar as competências de cada um desses gestores nos níveis da federação em relação ao cuidado, ao acompanhamento, e aí, seguindo para o próximo parágrafo, avaliação e monitoramento dessas medidas. Então, aí, nessa linha do que eu venho trazendo para vocês, justamente
o exemplo do artigo 24 da lei, né? Que vai dizer que a avaliação dos programas terá por objetivo verificar, no mínimo, o atendimento ao que determinam os artigos tais do Estatuto. Que artigos são esses? O 94, todos os princípios envolvendo a internação, a medida de internação. O artigo 100, ele trabalha assim demoradamente, ele foi inclusive aumentado pelo processo legislativo posterior a 90, em relação ao cuidado, em relação à proximidade com a família, os vínculos familiares e comunitários, em relação à natureza pedagógica de modo geral. Esse artigo 100, ele dialoga diretamente com as determinações, os cuidados também da própria Lei 12.594, né? Vale também uma leitura. O artigo 100 responde à questão da natureza pedagógica para nós. A gente que ainda está muito acostumado com o sistema punitivo, retributivo, né, de pagar o mal com o mal do sistema penal, porque nós assim fomos criados, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente tem no artigo 100 muitas dicas. Eu já pude escrever também um artigo sobre isso na Escola de Magistratura, já publiquei, mas já foi em 2012 ou 2013, em Santa Catarina, e na SMESC, na revista está lá. Mas uma leitura também de vocês, eu tenho certeza que é mais tranquilo de entender, né? Os outros artigos, o que também se avalia e monitora sistematicamente por esses sistemas inscritos no próprio sistema maior, que é o SINASE. O 117, né, que vai trabalhar com uma das medidas, com a medida de prestação de serviço à comunidade. O artigo 119, que trabalha com a liberdade assistida, o acompanhamento, os relatórios do orientador ou da orientadora, que lá na liberdade assistida está acompanhado e inscrito, tecnicamente suportado esse orientador pelo programa de atendimento da liberdade assistida, né? No artigo 120, né, que trabalha com a contenção, a limitação da liberdade já nas medidas mais gravosas. O 123 e o 124, que referem aos princípios, às garantias, os direitos específicos do adolescente internado. Então, assim, tudo isso tem que ser alvo de monitoramento e avaliação. E o SINASE especifica. Tá? Essa é uma questão também que eu gostaria de avançar com vocês aqui, para nós compreendermos a execução das medidas socioeducativas no que diz respeito ao artigo 35. Eu tenho são dois aspectos que eu gostaria de apontar para vocês agora nesses últimos 5 minutos de aula, tá? Nesse módulo. E aí, o pedido de atenção em relação ao artigo 35, nesse primeiro momento, e depois ao artigo 52, que fala do plano individual de atendimento. Então, eu vou lançar as bases para esse estudo mais aprofundado por parte de cada estudante, por parte de cada pós-graduando e para nosso debate no sábado, né? Aqui vocês têm todos os princípios que são somados, eles se somam. Na verdade, alguns até são repetitivos em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o que no caso não atrapalha, né? E aí você vai ter legalidade na execução das medidas socioeducativas de modo geral, esse artigo 35, vocês podem ver pelo caput, né? Então, a legalidade, né? O adolescente não pode receber tratamento mais gravoso do que aquele que a gente confere ao adulto. A excepcionalidade da intervenção judicial vem ao encontro do que nós viemos conversando aqui. Tudo isso aqui, na verdade, só concretiza mais as regras já lá do século passado em relação à aplicação dessas medidas, tá? Prioridade a práticas ou medidas que sejam... Então, eu gostaria de fixar um pouco mais com vocês esse inciso terceiro. Prioridade a práticas ou medidas que sejam restaurativas e sempre que possível atendam às necessidades das vítimas. Depois, eu já volto aqui, só vou dizendo para vocês, proporcionalidade em relação à ofensa cometida, depois brevidade da medida, tudo a ver com o artigo 122 do próprio estatuto, individualização, então leva em consideração o perfil do adolescente, capacidades e circunstâncias pessoais, mínima intervenção, já conversamos sobre isso, não discriminação, que é o inciso 8º traz uma questão que já pauta a vida do adolescente e da adolescente de modo geral no sistema social, né? Questão de etnia, de gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, política ou sexual, associação ou pertencimento a qualquer minoria ou status, e também, claro, um cuidado com o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários no processo socioeducativo. Eu apenas
digo, claro, o artigo 35, eu tenho uma estudante que disponibilizou o seu trabalho de TCC, que foi já defendido, já foi indicado para publicação, que é a Liz Teixeira, e eu coloquei como material de apoio de vocês, e vocês também terão a possibilidade de fazer uma das atividades avaliativas, vocês vão escolher, uma delas traz justamente a indicação de leitura desse trabalho, mas o que me interessa, especificamente a questão das medidas restaurativas. Então, prática restaurativa ela não pode ser reduzida, ela tem que ser casada, aprofundada, discutida no âmbito da socioeducação. Essa socioeducação ela já vem num processo anterior, com a entrada em vigor da proteção integral e o seu sistema de garantia de direitos. E as práticas restaurativas, elas são muito interessantes, elas vêm muito ao encontro desse inciso terceiro da 12594. Já têm sido feitas, aplicadas em alguns lugares, e eu tenho a oportunidade, inclusive, de ter orientado estudantes maravilhosos, não só a Alice, que vocês estão tendo material, mas muitas de pós-graduação, ela foi na graduação de Direito, mas outros de pós-graduação, inclusive no âmbito do próprio SESUSC, né? Pessoas que estão colocando a mão na massa em relação à mudança do sistema de modo geral, mas também em relação, então, à socioeducação ao adolescente em conflito com a lei. Vejam, Círculo da Paz, essas trocas, essas reuniões que precisam ser feitas para se mediar, para se incluir a vítima, incluir a família, tudo isso são ferramentas. A metodologia, ela é restaurativa porque ela vai beber na fonte das pesquisas, das discussões, da qualidade, vai envolver a comunidade em que aquele adolescente está inserido e a sua família. Por que a ênfase que eu trago agora nesse fechamento? Porque nós não podemos acabar esse assunto sem falar do plano individual de atendimento, que é uma grande ferramenta, é um verdadeiro trunfo pedagógico, humanista, na execução da medida socioeducativa. Então é importante que nós, do direito, do serviço social, da psicologia, as outras profissões, né, da pedagogia, que atuam diretamente dentro do sistema da arte e educação, poderíamos ir longe aqui, né? Mas que nós conheçamos o plano individual de atendimento. Vocês podem ver pelo artigo 52 e artigo 53 da 12594, né? Que há uma necessidade. Vocês vão encontrar, inclusive, em várias situações, não só em relação ao acolhimento, né? Mas toda medida que envolva um serviço socioassistencial que seja um pouco mais complexo, vai exigir um plano individual de atendimento e deve sempre chamar a atenção de todos nós para a existência de um plano de atendimento familiar, porque, embora não seja obrigatório, mas via de regra, por uma questão de sobreposição de vulnerabilidades, de conflitos, de disfuncionalidades nas famílias e na comunidade, no território, percebe-se necessidade de que o CREAS, as equipes de média complexidade, façam também um acompanhamento familiar, tenham um plano de atendimento familiar que seja casado, que seja discutido com essa equipe também dos serviços, seja de liberdade assistida, de PSC, seja de internação ou de semi-liberdade. Assim a gente consegue compreender melhor esse emaranhado de relações no qual está inserido o adolescente em conflito com a lei. E aí, quando a gente pensa na formalização desse PIA, nós temos o artigo 52, por exemplo, né? Essas medidas que a gente tem ali no CAPT exigem, então, um plano individual de atendimento, que é um instrumento de previsão, registro, gestão das atividades a serem desenvolvidas. No parágrafo único, lembrando a participação dos pais ou responsáveis que têm o dever de contribuir com o processo, que aqui o estatuto chama, a lei chama de ressocializador do adolescente, que a gente poderia dar outros nomes que dão muito mais conta do que é realmente a natureza pedagógica e a socioeducação. Mas no momento e nesse contexto dá conta também, né? O artigo 53, o PIA será elaborado sob responsabilidade da equipe técnica do programa de atendimento, seja lá qual for a medida então, né? É o programa de atendimento que executa a medida, com a participação efetiva da família e do adolescente, representada por seus pais ou responsável. Eu
fico aqui em relação a esse assunto, embora eu vá, entre aspas, incomodar muito a turma no sábado para a gente poder conversar um pouco sobre isso, sobre o artigo 35 que mencionamos, o restaurativismo, que muitos chamam de JR, né? De Justiça Restaurativa, e o PIA, que é uma grande sacada em termos de compreensão do que nós conversávamos, Sistema Único de Assistência Social, com os seus serviços socioassistenciais, com a sua complexidade, a necessidade desse PIA não ser um papel apenas, um formulário, mas ser um pacto, um combinado com esses atores ali envolvidos. Então, quanto mais a gente der atenção para as equipes interprofissionais, valorizarmos, qualificarmos o seu trabalho, mais a gente também entender a autonomia técnica das equipes interprofissionais e promovermos um diálogo dos saberes dentro das instituições do sistema de justiça, melhores os resultados serão. Houve muitas já, a gente já tem muita prática exitosa nessa área. Então, é seguro que chegamos sim, nós podemos chegar a soluções muito melhores, além daquelas que a gente já tem chegado mesmo. Tá? E eu fecho só lembrando, então, e aí a gente vai conversar de novo na sexta-feira à noite, eu vou lembrar vocês disso, que eu vou deixar 2 atividades, né? Serão base para esquentar as nossas discussões, eu vou colocar também no material de apoio já os textos antes, vocês vão ter, a avaliação de vocês vai ser pelo formulário no Google Drive, como vocês podem ver aqui no slide, que vocês terão, já poderão até começar a fazer, não tem problema nenhum, mas não necessariamente fazer e mandar, né? Nem acho que não tem necessidade, mas já começar a pensar nisso, fazer a sua leitura, usar a semana no tempo que vocês tiverem separado para se preparar para a gente ter um ganho interessante aí em termos de avaliação, né? A avaliação ser processo de aprendizagem e não um ato burocrático de nossa parte, né? Então, vocês têm essa atividade aqui que diz respeito, eu vou explicar melhor, mas a responsabilização estatutária, e aí é um artigo meu com a minha querida orientadora, e uma pergunta específica, medidas socioeducativas não são penas. E qual a relevância disso para a sociedade? Uma pergunta para você formular uma resposta objetiva dentro de um formulário do Google Drive, você imagina que não vai ser um trabalhão, né? Mas vai ter que mostrar essa digestão aqui que você fez, esse tanto de informações, junto com as suas reflexões e as nossas rodas de conversas. Ou você vai escolher a atividade 2, que diz respeito à leitura de uma parte do texto, do trecho da monografia da minha querida Liz, minha querida aluna, ex-aluna, e responder a pergunta: o restaurativismo e a socioeducação são fenômenos idênticos? Aqui eu já coloco vocês numa situação para pensar, né? Justifique. Também, né? É um texto que não é muito grande, mas ele quer trazer a sua presença, para você demonstrar que você refletiu e leu, enfim. Né? Eu vou pedir que vocês falem um pouquinho de PIA comigo e coloquem alguma referência ao PIA também nessa resposta. O que eu, na verdade, gostaria era disso, né? Gostaria de finalizar, então, essa aula, esse módulo, né? Dizendo para vocês que foi uma honra ter separado um tempo dessa semana que antecede as nossas aulas, do dia 21 e 22 de agosto, né? Desejar que vocês estejam bem, todos e todas, né? Dizendo que é um desafio para todos nós, né? Superarmos os nossos modelos que podem ser velhos, mas a gente gosta, né, de uma boa aula presencial, né? E trazermos algumas substituições, né? Então, que essa videoaula chegue aí em você, tenha chegado aí em você de uma forma produtiva, de uma forma leve, e aí para dar mais vontade ainda a gente conversar de forma síncrona. E um dia, né, com certeza, nos encontrarmos de novo, porque não passou ainda, mas vai passar.